Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O secretário-geral do PS diz que o programa eleitoral da coligação PSD-CDS peca porque não tem as contas, revelando fúria privatizadora, desresponsabilização do Estado e continuação da austeridade. António Costa falava à entrada para um jantar no Círculo Essa de Queiroz, em Lisboa, depois de os líderes do PSD, Pedro Passos Coelho, e do CDS, Paulo Portas, terem apresentado o programa eleitoral da coligação Portugal à Frente, um programa eleitoral que não tem as contas feitas, é um saco cheio de palavras. O Primeiro-Ministro considera que pode voltar a fazer uma campanha eleitoral a tentar enganar todos, como fez há 4 anos, e que as pessoas se deixam enganar. Mas quem está enganado é mesmo o Primeiro-Ministro, considera então António Costa. Nem lhe perdoam a forma como quis ir além da Troika, nem lhe perdoam os fracassos na economia e nas finanças públicas, declarou o secretário-geral do PS. Classificou ainda depois como extraordinário que quem não cumpriu ainda as promessas da campanha anterior faça novas promessas. Narciso Miranda é o habitual comentador das quintas-feiras. Muito boa tarde, Narciso Miranda. Obrigado desde já pela sua presença. Começamos precisamente com as críticas de António Costa às propostas da coligação PSD-CDS-PP. Críticas normais. Quase que diria que António Costa fez agora exatamente a mesma coisa que fez o Passos Coelho quando o mesmo António Costa apresentou ele próprio, como líder do Partido Socialista e como candidato a Primeiro-Ministro, o programa do governo do Partido Socialista. Nós estamos em campanha eleitoral, eu já não digo pré-campanha eleitoral, estamos em campanha eleitoral e, portanto, é a tradição em Portugal, diria eu, infelizmente é a tradição em Portugal. Quem está no governo normalmente diz que está tudo bem, quem está na oposição diz exatamente o contrário. Se depois trocarem posições, trocam tão bem de discurso. As afirmações do líder do Partido Socialista são de caráter genérico, como genérico é o programa de governo apresentado ontem pela coligação Portugal à Frente. É verdade que a coligação trouxe... O que é que falha nestas propostas, Narciso Miranda? As contas, isto é fácil prometer, é fácil dizer-se vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, mas não é tão fácil apresentar o suporte financeiro, ou então, se quiser, para além do suporte financeiro, também as fontes de receitas para financiarem, para suportarem os custos de cada uma das medidas que cada um dos candidatos a Primeiro-Ministro apresenta no seu programa. E estou a falar em todos, sem exceção, mas sobretudo naqueles que têm a ambição, obviamente legítima, e que nós sabemos que é uma ambição, corresponde a uma realidade de serem governo. E só há 2 candidaturas que poderão atingir o objetivo de ser governo. Ou a coligação PSD-CDS se mantém no governo ganhando as eleições, ou, em alternativa, só o PS é que pode aspirar a essa ambição. Os outros partidos são muito importantes, são mesmo muito importantes, mas todos sabemos que poderão um ou outro atingir a área do poder, mas sempre como muleta, isto é, sempre em coligação com uma destas forças, uma das 2 forças mais fortes eleitoralmente em Portugal. E, portanto, quer um programa, quer outro, tem exatamente o mesmo equívoco, ou se quiser o mesmo erro. As contas ou não existem, ou estão mal feitas, ou então estão muito empoladas, o que é a mesma coisa que dizer que mal feitas. Portanto, a crítica que o líder do Partido Socialista fez é absolutamente normal. Eu ia dizer que é irrelevante, mas quero ser simpático e dizer que é normal. Como disse que foi normal a crítica que Passos Coelho fez e o Portas, quando o António Costa apresentou o seu programa. Agora, a questão de fundo não é essa. Em Portugal, normalmente, quem comenta esquece depressa o que aconteceu ontem e o que aconteceu antes de ontem. Muda depressa de discurso. A grande questão, para mim, é o facto de chegarmos a 2 meses de eleições e, ao contrário do que se previa há 6 meses ou há 1 ano, o líder do PS está a discutir taco a taco as eleições com a direita. Isto é, com a coligação que governa o país há um pouco mais de 4 anos.
E esta é que é a grande novidade, porque ninguém fazia essa previsão. Lembro-me, quando surgiu a crise no interior do PS, há duas razões fundamentais que foram utilizadas por António Costa para provocar aquela crise. Ele dizia, primeiro, eu vou unir o Partido Socialista, coisa que o António José Seguro não conseguiu, e segundo, que é o mais importante, eu vou fazer com que o PS descole, coisa que o António José Seguro também não conseguia, dizia ele. E, portanto, eu vou fazer com que o PS caminhe para uma maioria absoluta arrebatadora. E é espantoso que depois de atingir o objetivo da fratura no PS e depois de atingir a liderança, nem conseguiu unir o PS, mas agora não está em discussão, mas está em discussão esta questão importante. Não conseguiu que o PS se descolasse e neste momento já não está a lutar por uma maioria absoluta confortável. Está a lutar para ganhar as eleições, nem que seja por um. E essa é que é para mim a grande novidade. Isto para quê? Isto para quê? Deixe-me dizer isto para quê? Para que as pessoas não pensem que eu estou aqui a criticar só porque gosto de criticar. Não. Isto para dizer que o António Costa está a enfrentar esta enorme dificuldade. É que criaram-se demasiadas expectativas. O balão das expectativas encheu demais e esvaziou-se depressa demais. E, portanto, depois de grandes expectativas, vem uma profunda frustração que às vezes, também na política acontece isso, conduzem a depressões, a angústias, a perturbações. Eu acho que é um pouco de tudo isto que está a acontecer no PS e que está a acontecer com esta liderança. E isso pode ser fatal em termos das eleições. Pode, não estou a dizer que vai acontecer. Eu continuo convencido que o PS vai ganhar as eleições por poucos. Utilizando a expressão do António Costa há um ano, por pouquinho. Mas melhor é esperarmos porque isto está taco a taco. Narciso Miranda, poderá também aqui o PS enfrentar outro problema, a abstenção? Não apenas o PS, isso enfrenta todos. Exatamente, não é só o PS. Este é também um problema que tem surgido de ano para... Sempre que há eleições temos-nos deparado com níveis elevados de abstenção. Mas a sua observação é muito inteligente. Eu disse, não, frequento os dois, não é bem assim. Eu percebi bem o que está subjacente à sua observação. Eu acho que vai ser o PS que vai ser mais penalizado com a abstenção. A abstenção penaliza a democracia. A abstenção penaliza o relacionamento entre o cidadão e a política, o relacionamento entre o cidadão e os partidos e os políticos. E os cidadãos afastam-se cada vez mais da política, destes partidos e destes políticos. Eu tenho que ser justo com as pessoas. Eles afastam-se destes partidos e destes políticos. E também desta forma como estes políticos fazem política em Portugal. E, portanto, afastam-se e não votam. Mas vai haver uma outra penalização. É que é o eleitorado oscilante, que ora vota no PSD, ora vota no PS, em função dos programas, em função dos comportamentos dos líderes, etc., etc., que a minha previsão é que nas próximas eleições vai subir um número, porque são pessoas que estão frustradas com este governo, estão desgastadas com este governo, zangadas com este governo, porque acha que este governo foi longe demais nas medidas de austeridade, mas, sublinho, ainda não encontraram alternativa capaz de fazer melhor. Ainda não viram no António Costa ou no PS uma solução para fazer melhor que este governo. E se algum deste eleitorado não vai votar de facto nesta coligação, eu admito que também não vai votar no PS e, consequentemente, no candidato a primeiro-ministro António Costa e fica em casa. Ora, se é verdade o que eu estou a dizer, o PS pode ser, de facto, mais penalizado do que a coligação em matéria de abstenção. Por isso é que o PS não descola. É por isto e também por causa dos partidos emergentes. Os pequenos partidos começaram a surgir de novo e lembremos-nos do que aconteceu nas eleições europeias. Foram os votos que foram cair no PDR e no Marinho Pinto que estiveram indiretamente na base do resultado eleitoral do PS e, consequentemente, que motivaram esta situação inadmissível, do meu ponto de vista pessoal, de alguns quadros do partido cometerem aquele ato de traição de dizer ao António José Seguro: sai, desvia-te, vai embora, que agora quero ser eu. Narciso Miranda, os portugueses estão desacreditados na política? Então, claramente, mas não tínhamos dúvidas.
É verdade que há muitos portugueses que mesmo estando desacreditados chegam um dia e vão votar. Mas cada vez são menos. Eu admito que em termos de eleições legislativas, nas próximas eleições se volta a atingir um patamar altíssimo de abstenção. Eu admito que 40%, mais de 40% de pessoas ficam em casa e não votam. 40% é muito, mesmo muito. Como é que se E isso não qualifica a como é que se democracia. combate Repare, esta não retira abstenção? legitimidade a quem ganha ou a quem perde, não retira legitimidade ao ato eleitoral, que sejamos claros. Não retira mesmo legitimidade. Mas não qualifica a democracia. Como é que se combate este desacreditar É preciso dos mudar portugueses? tudo. É preciso mudar tudo. É preciso criar aqui uma... É preciso fraturar este sistema político-partidário. Não é fraturar o sistema político nem fraturar a democracia, é fraturar o sistema político-partidário. O grande problema da nossa democracia não é a participação das pessoas na política. As pessoas não têm que ter medo de participar na política, de ser ativos na vida política, na cidadania. O grande problema da nossa democracia são os partidos que, atenção, tem que ser cuidadoso, não são os partidos que não há democracia sem partidos. São estes partidos do sistema que não saem da cepa torta, como se diz na minha terra. Não saem da cepa torta. Continuam com os mesmos métodos de há 35 anos, de há 30 anos, de há 25 anos, de há 20 anos. Não se modernizam. Não se adaptaram à modernização de toda a sociedade. E até, inclusive, não se adaptaram à revolução das novas tecnologias, na era da informação, etc, etc. E continuam muito fechados dentro de si próprios e muito condicionados pela frieza das quatro paredes dos espaços onde eles fazem a política, onde tomam as decisões. Repare, as listas do PS. Repare, o António Costa atuou como chefe. Chegou a Santarém e disse assim, olha, não quero este número 3, mete um amigo. Chegou, não quero este, quero pôr o meu amigo. No Porto, olha, estes têm que entrar porque são meus amigos, são amigos do Sócrates ou são meus apoiantes. A líder das mulheres, não, essa apoiou o seguro, vamos apiá-la. Não vale a pena continuar mais casos. Isto é uma atitude de um chefe, não é de um líder. O líder tem que preparar as coisas e tem que conduzir as coisas habilmente, discretamente, com inteligência para fazer o debate, construir os consensos e conduzir a orientação das coisas e a política no sentido daquilo que ele acha que é o melhor. Repito, conduzir, mas dando liberdade de expressão, liberdade de debate. E não há chefe, eu quero, mando e posso. Portanto, o grande problema da abstenção e do afastamento das pessoas da política e dos partidos é que não concordam com a maneira como estes partidos funcionam. Estes partidos que são os partidos do sistema. Agora, também é preciso dizer uma coisa, não há democracia sem partidos. Os partidos são muito importantes. A democracia não se esgota nos partidos, é verdade. Mas sem partidos não há democracia. Narciso Miranda, voltando ainda um pouco atrás e àquilo que de facto o Governo pretende, ouvimos falar no trabalho à distância, ouvimos falar também em carros elétricos e em bicicletas. Eu fiquei um bocadinho admirado quando há pessoas que reagiram muito negativamente a essa questão da bicicleta. Portanto, é um problema cultural, porque se você for, não digo aqui a Espanha, mas se for a Alemanha, e comece pela Alemanha, porque poderia começar pela Suíça, que é um país, portanto, nessa matéria, extraordinariamente evoluído. Quase toda a gente circula de bicicleta e vão para trabalho de bicicleta, mas tanto vai o patrão como vai o empregado. Tanto vai o empregado superior como vai o empregado médio, como vai o empregado de classe mais baixa. Você vai a Inglaterra e a mesma coisa, quer dizer, a Suécia, a Holanda, e portanto eu não estou a ver onde é que está o problema. Pelo contrário, eu acho que deviam saudar e incentivar. Quando aparece algum governante, seja Presidente da Junta, Presidente da Câmara, Secretário de Estado ou Ministro, que lança uma ideia, desde que não seja demagogia, desde que seja a sério, porque há muitos que lançam ideias, mas é só para apanhar uma notícia, desde que seja a sério, incentivando o cidadão a utilizar esse meio de transporte, para os seus tempos livres, para o período de lazer, para a sua preparação física e até do ponto de vista familiar, eu acho que é o melhor que pode acontecer. Eu não percebi muito bem porque é que reagiram, porque é que foi preciso vir depois um membro do governo dizer eu não disse bem isso, logo cheio de medo, preocupado que isso pudesse fazer perder votos.
Eu acho que nós temos que nos adaptar a esta nova realidade, a estes novos desafios e também a esta nova exigência para termos qualidade de vida, porque isto evoluiu de tal maneira que nós fomos perdendo progressivamente qualidade de vida. São aqui algumas medidas também... Não estou a falar em poder de compra só. Poder de compra perdemos claramente. Os mais ricos é que não. Mas também perdemos qualidade de vida. Há gente que tem dinheiro, ou que tem dinheiro suficiente, mas não tem qualidade de vida. Por esta, por aquela razão. Não interessa agora discutirmos isso, mas temos que ter isso em consideração. Muito bem. Narciso Miranda, falamos agora de outra questão. Portugal vai receber 1.400 refugiados. Isto pode ter, digamos assim, as duas faces aqui da moeda. Por um lado pode ser positivo, por outro lado pode ser eventualmente negativo. Mas é inevitável. É que nós não podemos, a partir do momento que entramos na Comunidade Europeia e que nos sujeitamos às regras da Comunidade Europeia, aceitar só o que é bom para nós. Isto tem a face A e a face B da moeda. Essa é a face B, é a lei da vida. É a lei da vida, é isto que temos que fazer. Agora, eu sei que um cidadão, se isto não for explicado, fica a pensar, então eu estou desempregado há tanto tempo, há tanto desemprego em Portugal, os nossos filhos estão todos a abandonar o país, estão a trabalhar fora, agora vamos receber e vamos dar emprego a outras pessoas. Pois, vamos receber... como os outros países estão a receber os nossos jovens, os nossos quadros, estão-lhe a dar emprego, que eles não conseguem ter emprego aqui em Portugal. Como nos anos 60, centenas de milhares de pessoas foram ganhar a vida para a França, para a Alemanha, para outros países, para o Brasil, para a África do Sul, para as ex-colónias portuguesas, etc, etc. Portanto, não posso dizer que as ex-colónias portuguesas não eram países, mas da mesma maneira que nos anos 60, nos anos 70, agora, não interessa, vários países nos receberam e receberam bem, e deram trabalho a muita gente e criaram condições para que muita gente passasse a ter qualidade de vida, até porque nós somos bons a trabalhar, os portugueses são bons. Agora também temos que suportar, entre comas, já não digo custos, mas digo pelo menos as consequências dessa política de solidariedade em termos europeus. Integrá-los também na sociedade. Claro, mas isso nós sabemos fazer isso, mas nós sabemos fazer isso muito bem, sabe porquê? Porque já fizemos isso quando foi a descolonização, recebemos 500 mil de pessoas e aquilo foi, ficámos todos em pânico aparentemente e aquilo foi uma maravilha. Pá. Portanto, o povo é assim. E depois recebemos muitos imigrantes do leste, quando caiu o muro de Berlim, no sentido figurado, quando se desfez a União Soviética, e também hoje encontramos aí cidadãos por todo lado, com comportamentos cívicos excelentes, bons trabalhadores, que nós sabemos recebê-los, sabemos integrá-los, como nos fizeram a nós e nos fazem a nós, outro nível, que nos fazem a nós hoje na Suíça, quando recebem os nossos técnicos, na Alemanha, mesmo na França, na Inglaterra, etc., no Brasil, em Angola, mas também por aí adiante. O lado humano. Claro. É preciso também que esta Europa se adapte a esta vaga. Sim, e é preciso que a Europa defina um projeto e uma linha de rumo, porque a Europa tem andado à deriva, essa é que é a grande questão. Temos uma Hungria a Europa que está não tem projeto, a Europa não tem projeto, não tem uma ideia, não tem um caminho, não tem... falta de líderes, sabe? Eu já disse isto aqui algumas vezes e repito, faltam-nos pessoas como o Willy Brandt, como o François Mitterrand, etc, etc, como Helmut Kohl, podia apontar mais, o próprio Filipe González, Mário Soares, faltam líderes dessa estatura e desse calibre. São líderes com visão estratégica, com visão de futuro, olham à distância, são sempre líderes, quer ganhem eleições, quer percam, eles eram sempre líderes. Agora não, agora há líderes de poder. Enquanto são poderes, estão líderes. Quando não são poder, vão-se embora. Narciso Miranda, é preciso olhar para este flagelo, de facto, é preciso olhar atentamente e numa perspectiva humana. Como olham para nós quando se tratam de portugueses, e nós ficamos todos contentes quando sabemos que nos estão a tratar bem. Quando vemos que uma Hungria está a construir um muro... isso é uma vergonha. Para, de facto, olha, levantou uma questão fulcral. Olha, vou levantar uma questão fulcral. Você já viu que Europa é que nós temos? É uma coisa espantosa, nunca comentámos isso. Olha, o grande equívoco da Europa... Estamos de regresso então, no momento em que nós saudamos vivamente, a Europa solidificou-se e reforçou os laços de solidez com a queda do muro de Berlim, com o problema da desagregação da União Soviética. Foi um marco na Europa? Foi excelente. Olha, imagina, está a construir-se um muro ao nosso lado, nós estamos a ver um muro a crescer todos e ninguém diz nada. Isto é uma coisa perfeitamente inacreditável. Podemos abordar essa questão mais tarde, desafio esta televisão a fazê-lo, porque isto é uma coisa, um paradoxo, é uma coisa inacreditável. Quer dizer, como é que a Europa permite que isto aconteça? Ora, essa é a grande pergunta. Como é que a Europa permite? É a Europa que não existe. Provavelmente não existe naquela perspectiva que eu pus.
não tem força, não tem projeto, não tem lideranças e portanto, falta-lhe a força suficiente e a autoridade para impedir que uma situação extraordinariamente absurda como essa esteja a surgir ao nosso lado. Nós a vermos como se fosse uma coisa normal. Isso é uma coisa perfeitamente absurda. Consequências para o futuro, Narciso muito Miranda? Muito complicadas. Cada vez fragiliza mais a Europa, cada vez divide mais e cada vez dá mais força à tese paroquial na Europa. Porque isso é uma perspectiva paroquial. O muro da Hungria está a surgir por uma perspectiva paroquial. Alguém está a olhar para a sua paróquia exclusivamente e o que está ao lado não interessa. É mais uma das fragilidades da Europa? É uma profunda fragilidade da Europa e não só fragilidade, é uma fragilidade sustentada num profundo equívoco desta Europa, destes políticos que estão a gerir esta Europa, destes líderes políticos espalhados por toda a Europa que estão a sustentar este projeto equivocado. É a minha opinião. Muito bem. Francamente. Temos agora um último tema. Os 25 mais ricos de Portugal estão cada vez mais ricos. Olha, é pena não estar um de nós lá nesses 25, não acho que era... Não sei se era bom, não sei se nos dava felicidade, mas que nos ajudava muito, não é? Então, entraríamos para as estatísticas. Sabe, eu acho que quando acesso às notícias e essas notícias fazerem manchetes, serem notícias de primeira página, eu fico um bocado chocado com esta perversão de valores, com esta... Eu sempre disse, continuo a dizer que nós temos uma grande crise económica e financeira, mas temos sobretudo uma crise de valores. Eu acho que quando a gente a passar fome, quando a gente a passar mal, quando a gente a endividar-se, quando a gente a sofrer profundos sacrifícios, eu imagino o que é que essas pessoas, a revolta que sentem ao ver numa primeira página de um jornal que mais 5% da nossa riqueza está na mão de meia dúzia. E há muita gente que deve pensar, eu não consigo ter dinheiro para pagar a creche do meu filho e este senhor é riquíssimo. Quer dizer, é um bocado difícil nós estabelecermos a barreira, o limite do que é aceitável e do que não é aceitável, do que tem bom senso e do que não tem bom senso, porque as notícias que saem a respeito disso é uma espécie de competição. Qual é o mais rico? É o Américo ou o Balmiro ou este ou aquele? É esta competição. Quer dizer, como se tratasse de um jogo Porto-Benfica, que desta vez ganhou o Benfica, mas que há sempre a esperança de que no próximo ano já não seja o Benfica, não seja o Porto, ou seja o Sporting. A competição desportiva, está bem, percebo, e acho que quanto mais saudável for melhor, e quanto mais agressiva e aguerrida for, desde que a verdade desportiva se mantém. Agora, em termos de riqueza, em que meia dúzia de pessoas têm mais poder económico do que o resto, e o resto é gente, não são números, não estamos a falar em coisas, estamos a falar em pessoas, em famílias, em casais, em jovens, em crianças, em gente que passa fome. É um bocado complicado, tenho uma certa dificuldade em gerir isso. É cada vez maior o fosso entre ricos e pobres em Portugal? É cada vez maior o fosso entre ricos e pobres, sobretudo em Portugal, porque nem em todos os lados está a acontecer isso. Em Portugal está a acontecer isso. Olha, lembra-se do último referendo que se fez na Suíça, há cerca de 6 meses? É uma coisa espantosa. Alguém reivindicou que se faça um referendo para estabelecer um teto, para dizer assim, nenhum cidadão suíço pode ganhar, não sei agora se era 7, se era 8 vezes mais do que o cidadão que ganha menos. Esta era a pergunta. Concorda? 70% disse que não concordava. O que quer dizer que disse que não concordava, porque na Suíça o fosso entre os que ganham mais e os que ganham menos é muito curto. E as pessoas que ganham menos percebem, concordam, aceitam que existam escalões, que existam diferenças. Isto é uma saudade muito mais saudável, muito mais sadia do que nos outros países onde funciona tudo ao contrário, designadamente o nosso, em que o fosso aumentou. Muito bem. Narciso Miranda, terminamos o nosso comentário de hoje com este tema. Aproveito também para lhe dar os parabéns e até para a semana. Enquanto nós vamos comemorando os nossos aniversários é porque está tudo bem, temos saúde e estamos a caminhar. É isso que desejo também a si e a esta televisão. Muito obrigado. Obrigado, Narciso. Até para a semana.
O Banco de Portugal apresentou queixa contra o Montepio. A denúncia foi feita ao Ministério Público no final de abril, depois de ter encontrado falhas em operações que podem indiciar o crime de branqueamento de capitais. O Jornal Público conta que em causa estão movimentos com origem no Finibanco Angola, que é detido pelo Montepio Geral. O banco, liderado por António Tomás Correia, não terá comunicado as transações entre os dois países, o que é exigido pela lei. O Banco de Portugal detectou a falha e denunciou o caso ao Ministério Público. O jornal lembra que há uns meses Tomás Correia garantiu que 90% dos procedimentos apontados pelo Banco de Portugal ao Montepio estavam corrigidos e 10% parcialmente sanados. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São então esperados períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde, aguaceiros até ao final da tarde, sendo em especial no interior, onde poderão ser por vezes fortes até ao início da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 17 graus e uma máxima de 25, em Lisboa a mínima será de 19 graus e a máxima também de 25, e em Faro a mínima será de 20 graus e a máxima de 27. É tudo por agora, já sabe, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.